é colocada a resposta que os espíritos dão a Kardec relacionada à permissão ou não de Deus, isto é, se um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito, fazer mal ao seu próximo, e os espíritos são categóricos em responder não, que Deus não o permitiria, nos dá inicialmente uma certeza, que é a proteção de Deus permanentemente para qualquer um de nós. Entretanto, há uma lei que rege como isto acontece. E é isso que a gente vai pensar um pouquinho, estudar um pouquinho hoje aqui. Para saber mais, venham para os estudos. O estudo do Livro dos Espíritos acontece às segundas-feiras, que dá para aprofundar bastante cada uma dessas questões que agora a gente vai dar uma rápida pincelada para trazer uma informação para vocês, tá bom? Então, na questão seguinte, Kardec continua assim: o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçaria? Como isso excita a imaginação de tantos de nós? Como isso já vendeu milhares de livros e filmes? As pessoas adoram histórias de bruxas e feiticeiras, não é? Os jovens, então, têm diversos que viraram ídolos de muitos, ao longo, às vezes, assim, de um crescimento inteiro. Nós conhecemos os nomes, eu não vou citar, que não vem ao caso, mas a gente conhece. Por que será que isso desperta tanto interesse nas pessoas? Porque tem alguma coisa ali que não é apenas fantasia. Não é apenas mágica, como os espíritos respondem a Kardec. Entretanto, a forma como se lida, como se entende e o uso que se faz daquilo é fantasioso. Por quê? Porque há leis que regem isso que a gente vê como feiticeiros e bruxas. Há uma lei que rege, que é a lei do magnetismo, que é uma lei de Deus. Então, quando Kardec pergunta para os espíritos a respeito desse mecanismo, é para que nós possamos nos esclarecer a respeito dele e não passemos o resto da vida equivocados, entendendo que qualquer um pode me fazer mal, de qualquer forma, da maneira que lhe convir. Não é assim que funciona. Porque, senão, onde estaria a proteção divina? Eu não gostei dessa moça aqui, e eu tenho um poder magnético grande, pronto. Vou lançar todos os meus piores sentimentos para ela, e aí os meus piores... Ou, pior, alguém me fez passar uma raiva, e aí aquela pessoa pode até ser uma boa pessoa, eu passei a raiva pelas minhas dificuldades, mas eu vou lançar todo aquele meu sentimento ruim, aquela minha energia ruim para cima daquela pessoa, e vou destruir a vida daquela pessoa. Não, não é verdade. Deus não permitiria que isso acontecesse. E aí, o que os espíritos respondem a Kardec na 552? Que algumas pessoas possuem, de fato, um grande poder magnético, porque podem fazer mau uso dele. Os seus próprios espíritos, se eles forem maus. Porém, nesse caso, eles podem ser circundados por outros espíritos. Mas não creais em pretensos poderes mágicos, que só existem na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Todo mundo aqui conhece o ímã, né? Aquele pedaço de substrato ferroso que atrai o ferro. Nós somos ímãs em potencial. E nós atraímos aquilo que nós vibramos. O ímã só atrai o ferro. Mas nós atraímos o quê? A gente pode descobrir o que a gente atrai. Sabe como? É só nós olharmos à nossa volta. As pessoas que estão no nosso ambiente, as pessoas que se aproximam de nós, as situações pelas quais eu passo, algumas me agradam, outras são aquelas que a gente fala assim, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Já ouviram essa expressão? Que a gente tenta fugir da situação e a situação
Não é à toa que isso acontece. Isso acontece porque nós somos ímãs que atraímos pessoas e situações. Este é um mecanismo da lei de Deus. Primeiro, dizer que Ele está nos protegendo o tempo todo. Segundo, para nós aprendermos a saber quem nós somos. E aí, então, podermos nós mesmos nos proteger. Mas vamos continuar com a resposta de Kardec, dos espíritos aqui. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, principalmente, mal compreendidos. Então, aquilo que tem nas histórias infanto-juvenis e que muitas vezes nos seduz, são compreensões equivocadas desses fatos da natureza. Joana de Ângeles, no texto que a Lucy nos leu para falar a respeito de bênçãos e maldições, ela começa falando assim: as superstições e mitos estabeleceram que indivíduos de má índole têm o poder de amaldiçoar animais e pessoas, e de que pessoas de boa índole têm o poder de abençoar as pessoas. Isso seria uma meia-verdade. O poder que cada pessoa tem, ele de fato, ele é, quando a gente lança um pensamento positivo ou negativo para alguém, esse pensamento, ele ganha o fluido cósmico, ou aquilo que no passado nós chamávamos de éter, e se dirige àquela pessoa. Mas o outro só vai captar como uma antena de rádio se ele estiver vibrando naquela mesma sintonia. Se ele não estiver vibrando naquela mesma sintonia, nem a bênção, nem a maldição, vamos colocar entre aspas, farão nenhum tipo de contato para onde ele se dirigiu. E aí tem um problema. Se eu lanço uma bênção e ela não chega no destino, ela volta para mim. Mas se eu lanço uma maldição, e a maldição quer dizer o quê? Sentimentos negativos, desejos não muito harmoniosos com a lei de Deus, aquelas coisas que ninguém aqui sente, mas que alguém pode sentir aí fora, e a gente precisa ter informação para poder passar para os outros, porque ninguém aqui tem sentimento de raiva, de pensar mal dos outros, de querer que o outro não tenha um final muito feliz. Em momento nenhum da vida, ninguém aqui pensa isso, não é verdade? Mas pode ser que a gente conheça alguém que pense assim. E se por um acaso alguém pensar dessa forma e lança esse tipo de pensamento, vibração, em direção a alguém, se essa energia vai emitida no fluido cósmico e ela não encontra destinatário, ela volta. Não sou eu que estou dizendo, são os espíritos. Volta como um bumerangue. E aí, quem é que fica com aquele sentimento, com aquela vibração, com aquele, digamos assim, aquela energia não muito agradável? É o próprio emissor. A ciência já tem pesquisas nessa área. Quando a gente vibra de forma raivosa, por exemplo, e tem estudos mais modernos, mas se nós pararmos para pensar, com os estudos que nós tivemos básicos de ensino fundamental e ensino médio, a gente sabe que determinados sentimentos, por exemplo, como a raiva, eles lançam uma bomba no nosso corpo. A gente não sente? Quando sente raiva, não é uma coisa assim que parece que explode no nosso interior? Não é só uma sensação, isso é real. Real no sentido de a quantidade de hormônios que nós jogamos no nosso organismo quando esse sentimento se manifesta de forma muito intensa. Então, isso que a gente vê em Kardec, que é dito nas religiões a respeito dos sentimentos negativos, é corroborado pelos estudos da ciência quando nos explicam o que acontece conosco quando nós não pensamos, não agimos de acordo com os nossos melhores sentimentos. Aqui
ele está falando das vibrações que alcançam o outro, se há ou não há pactos, se há ou não há feitiçaria. Entretanto, nós começamos a entender que somos um todo. Aquilo que alcança o outro também me atinge. Eu sou espírito, estou imerso nesse fluido universal. Então, da mesma forma que eu vibro e atinjo o meu corpo, eu alcanço outros irmãos que estão no plano espiritual e eles, se estiverem de acordo com os meus maus pensamentos, podem vir me, digamos assim, estimular mais ainda naqueles maus pensamentos. E aí, além das minhas vibrações negativas, eu ainda terei impregnado no meu espírito, no meu perispírito e no meu corpo, as vibrações dos espíritos que estão no plano espiritual. Se a gente for pensar dessa forma e entendendo cada vez mais isso, não é jogo continuar alimentando maus pensamentos. De forma racional e inteligente, só que nós somos inteligentes? Somos. Mas os nossos sentimentos, às vezes, ficam cegos diante da nossa inteligência. Qualquer pessoa que esteja com dúvidas, a gente pode conversar mais tarde, porque eu tenho certeza que esse é um assunto que manifesta uma série de questões, suscita uma série de dúvidas no nosso pensamento, e a gente vai tentar esclarecer algumas, e por isso que eu disse que, para aprofundar, só vindo estudar o Livro dos Espíritos conosco aqui às segundas-feiras, tá bom? Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na questão 553, Kardec continua perguntando para os espíritos: qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com o auxílio das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Falando daquelas fórmulas, né? E aí, quem gosta de assistir os contos infantos juvenis e os filmes, a gente vê aquelas fórmulas mágicas, varinha de condão, palavras ritualísticas e sacramentais. E aí o que os espíritos respondem? Que é uma forma de zombar daqueles que estão utilizando desses ritos. Porque o único meio de influenciar o outro é através do sentimento, é através do pensamento. Não há nenhuma outra maneira. Então, alguns de nós já passamos pela experiência de práticas religiosas que muitas vezes a gente tenta conquistar coisas a partir de determinados rituais. Tenta conquistar um amor que foi embora, ou um determinado emprego, ou algo dessa ordem. Porque faz parte da nossa cultura, faz parte de quê? Do pensamento mágico. Quem é que tem um pensamento mágico? A criança. É natural, quando a gente tem uma criança 1, 2, 3, 4 anos de idade, que ela tenha um pensamento mágico. Tudo que ela pensa, ela acha que vai se realizar. Quem já observou uma criança brincando, já viu que tudo se realiza ali. Se ainda somos espíritos infantis, é natural que compreendamos o mundo com esse olhar, porque ainda não conseguimos desenvolver outros mecanismos no pensamento. Então, eu acho que se eu fizer um determinado ritual, ou se eu me apropriar de algo que alguém mandou eu fazer, eu vou conquistar o meu amor de volta, eu vou trazer aquele amor que ficou perdido e ele voltará em 3 dias, eu vou conquistar o emprego que eu quis. Porém, o que os espíritos nos dizem? Que não é esse o mecanismo, que desta forma não acontece, que essas ofertas, muitas vezes, são feitas pelos espíritos, ou deliberadamente de má fé, para controlar aqueles que fazem pactos com eles, ou por espíritos infantis que ainda não entenderam o verdadeiro mecanismo da vida.
Na questão 554, Kardec pergunta que aquele que com ou sem razão confia no que chama de virtude ou de talismã, não pode, por efeito dessa mesma confiança, atrair um espírito, visto que é o pensamento que atua, sendo o talismã apenas um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? E aí os espíritos concordam com ele, dizendo sim, que podem, que não é o talismã, mas é o pensamento. Agora, a natureza do espírito atraído vai depender da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. É raro que aquele que seja bastante simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material que moral. O que ele quer dizer com isso? Que aqueles que ainda estão com esse pensamento infantil precisam de objetos concretos. A criança pequena, ela precisa de objetos. Ela tem, muitas vezes, aquilo que a gente chama de um objeto transicional, que é um objeto pelo qual ela fica apegada. Às vezes é um travesseiro, às vezes é uma boneca, às vezes é um paninho, às vezes é uma toalha, que ela fica apegada ali e muitas vezes ela passa diversos anos da sua infância, aquele objeto lhe dá segurança. Substitui a mãe, o pai, a falta de afeto que ela às vezes não pode ter, não que ela não tenha, mas que não pode ter num determinado momento, então ela lança a mão daquele objeto. Podemos fazer uma analogia com o espírito imaturo e infantil ainda, que precisa desses objetos para poderem obter uma determinada segurança, uma fé. Muitas vezes o objeto serve até de estímulo e estimula a fé. Mas saibamos que o objeto não tem poder nenhum. Então, pé de coelho, trevo de 4 folhas e coisas afins que povoam o nosso imaginário, muitas vezes nos ligamos afetivamente a isso, não tem poder de proteção. Só eles podem concentrar ali as nossas melhores energias para que recebamos essa proteção que imaginamos. Mas, se eu passar para o outro, eu não vou estar protegendo o outro, porque é o meu objeto que eu criei, eu magnetizei aquele objeto para mim. Ele não é real no sentido da proteção do objeto, e sim da minha vontade de proteger, de ser protegido, enfim, de caminhar nesse sentido. Tá? Então, a questão é 555. Que sentido se deve atribuir ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamai feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como o poder magnético ou a segunda vista. Sim, de fato. Muitas pessoas têm o que hoje, depois de Kardec, nós aprendemos como alguns aspectos da mediunidade. Uma potência grande no seu poder magnético, direcionar esse poder magnético para aquilo que ele quer e sabe. A segunda vista, que é uma das possibilidades de que a pessoa que a tem consiga perceber o plano espiritual onde ela está ali inserida com o seu corpo físico. E o que acontece? Digamos que alguém aqui tem a oportunidade de enxergar, pela segunda vista, o espaço espiritual da casa. Vai ver a movimentação do trabalho da reunião pública, vai ver alguns espíritos sendo amparando e cuidando a muitos que estão aqui na assistência e a nós que estamos aqui na tribuna. As pessoas que têm esse poder, e no passado a mediunidade não passou a existir com o advento de Kardec. Ela passou a ser compreendida, estudada e divulgada de forma equilibrada e racional a partir dos estudos de Allan Kardec. Entretanto, ela tem a idade do ser humano, porque ela é uma lei de Deus. E aí, todos os atributos da mediunidade, aqueles que a possuíam, muitas vezes, aí eu repito, por má fé, ou para manipular o outro,
ou, às vezes, até por ignorância, se acreditavam superiores, com poderes sobrenaturais, e o outro acabava se acreditando superior, que aquele outro tinha poderes sobrenaturais. E aí, quando Kardec organiza toda a codificação, os livros do Pentateuco, ele vai explicando tudo a respeito, em especial no livro dos médiuns, e aqui no livro dos espíritos, quando ele fala, mas no livro dos médiuns, que ele coloca todas as possibilidades daquilo que sempre foi tido a conta de sobrenatural e de milagroso, como sendo uma lei natural. Se a gente começar a entender isso, é muito importante. Sabe por quê? Porque a gente para de delegar poder ao outro. Não há ninguém que tenha mais poder do que eu, ou que tenha menos poder do que eu. Só Cristo, lógico. Jesus e os espíritos que estão acima de nós. Mas as pessoas do nosso senso comum, as pessoas que vivem conosco, o que o Cristo nos trouxe como informação? Que tudo o que ele fazia, nós também poderíamos fazer. É claro que não vai ser de uma hora para outra, né, gente? Não basta pensar assim, quero que você fique curada, e você vai ficar curada. Existe todo um processo que precisa ser amadurecido dentro de cada um para que isto aconteça. Mas Jesus não faria uma promessa que fosse vã, nem que fosse um engodo. Então, se ele disse, é porque é real. Só que nós ainda somos as criancinhas, os bebês perto dele. E aí, nós andamos, nos movimentamos, dirigimos, viajamos. Um bebê não faz nada disso. Ele depende de outros seres. Quando o Cristo trouxe esta informação, pouquíssimos, tinham condições de entender minimamente o que ele estava falando. Por isso ele prometeu o Consolador prometido, que viria algum tempo depois. Quando Kardec traz a doutrina espírita, é porque toda a espiritualidade superior, orientada por ele, por Jesus Cristo, entendeu que já era hora de nós termos essas informações para que amadurecêssemos, para que não continuássemos, não somos mais bebês. E precisamos desenvolver algum grau de autonomia, algum grau de maturidade. A maturidade intelectual nós já viemos desenvolvendo há muito tempo. E a do senso moral? Essa é o que os espíritos aguardam que nós conquistemos. E a doutrina espírita, como um conhecimento que revela muito desse relacionamento, dessas leis naturais, é o caminho que Jesus e toda a espiritualidade, e acima de tudo Deus, permitiu que viesse até nós para que tivéssemos instrumentos seguros de aprendizado. Não mais que utilizássemos as informações que tínhamos, por exemplo, em relação à mediunidade, ao poder magnético ou à segunda vista, para manipular e controlar os outros, ou para ganhar dinheiro com isso, ou para achar que éramos seres especiais. Não. Todos têm a possibilidade de desenvolver esses mecanismos. Uns já nascem com ele e nos achamos especiais porque nascemos com ele. Porque aqueles que já nasceram com um compromisso de ajudar. É pagamento de dívida. Não é crédito, é débito. Um débito que precisa ser descontado e realizado de forma do trabalho no bem. E aí ele continua, os espíritos continuam respondendo para Kardec. Como poder... Então, como eles fazem coisas que não compreendeis, vós os julgais dotados de um poder sobrenatural. Vossos sábios não têm muitas vezes passado por feiticeiros aos olhos de pessoas ignorantes? E aí Kardec faz um pequeno comentário.
O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. Lembremos alguns milagres de Jesus. Algumas curas consideradas sobrenaturais. Ele foi acusado de feiticeiro. Ele foi acusado de utilizar de forças malignas por causa das curas que ele fazia. Como um ser que nasceu com uma deficiência na perna, que era chamado de coxo, que muitas vezes passou ou mancando ou paralítico ao longo de toda a sua encarnação, um ser com conhecimento das leis naturais, com todo o potencial de um espírito puro, isto é, com a bondade reinando e movimentando o amor naquele ser, vai e transforma uma perna defeituosa numa perna sã, faz um cego de nascença voltar a enxergar, expulsa demônios de pessoas que passaram anos aprisionadas por aqueles que hoje nós sabemos quem são os demônios, os espíritos, seres humanos desencarnados e que muitas vezes estão ali cobrando uma dívida antiga, obsediando aquele que está há anos preso naquela manifestação. E o Cristo, com um toque, com uma imposição de mãos, com um espalhar algo, areia, saliva nos olhos, faz com que esses diversos seres doentes pudesse manifestar algum tipo de equilíbrio. Mas qual era sempre a mensagem que ele dava após as curas? Qual era? Vá e não peques mais. O que significa isso? Eu te ajudei a recuperar o seu corpo para que ele fique são. Entretanto, mantê-lo assim depende de ti. Depende dos seus próximos pensamentos, dos seus próximos comportamentos, dos seus próximos sentimentos. Porque isso é da lei. O nosso equilíbrio e o nosso desequilíbrio estão diretamente relacionados ao nosso pensamento e ao nosso sentimento. E olha que o nosso corpo é capaz de absorver muita coisa. Ele tem exatamente essa função, para que não fiquemos à mercê exclusivamente dos nossos desequilíbrios. Senão, não sei o que seríamos de nós, encarnados nesse planeta. A perfeição de Deus, quando nos criou, quando nos deu os corpos, esse corpo não serve apenas para que a gente esqueça o passado, ele serve para abafar todos os nossos erros, para que nós possamos continuar e encontrar novos caminhos, para que a gente vá e não peques mais. Isso é da lei de Deus. Então, hoje nós podemos começar a entender com a doutrina espírita. Talvez um ou outro dos apóstolos tivessem conseguido entender, mas a maioria daquelas pessoas que rodeavam Jesus também não entendiam. Jesus foi morto e crucificado pelo sentimento de orgulho, de inveja, de ignorância daqueles que tinham o poder secular, mas também porque eles tinham medo daquele que falava de forma simples e forma amorosa e dominava uma multidão, abraçava pessoas simples e, como eles disseram,
fazia coisas que ninguém era capaz de fazer. Curar, esclarecer, cuidar. E através dos ensinamentos de Jesus, que perduraram mais de 2000 anos, por mais que tivessem tido oposição, quantos não tentaram destruir e tentaram acabar com todos os ensinamentos do Cristo? Mas a verdade sempre prevalece. O bem sempre prevalece. Por mais que ele fique, muitas vezes, sufocado por uma série de equívocos. E isso serve tanto para a luz que Jesus veio trazer para nós, com os seus ensinamentos, como serve para a nossa luz interna, para o nosso lado bom que existe no coração de cada ser aqui presente. E que muitas vezes está sufocado por uma série de encarnações e vidas sucessivas de erros, de equívocos, que fazem com que hoje nós passemos por uma série de dificuldades. E para a gente ir caminhando para o pensamento final, vamos ler aqui a questão 556. Algumas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque. A gente acabou de falar do Cristo, né? Então vamos ver o que os espíritos falaram. O poder magnético pode chegar até aí, quando é secundado pela pureza dos sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Aqui começam as explicações por que o Cristo curava tão rápido. Tão, parece mágica. Encostou, curou. Hoje, nós sabemos que existe essa possibilidade. Nós temos, por exemplo, na casa, passes, que são chamados de passes de cura. Muitas pessoas com suas dores e com suas doenças recorrem à casa buscando esses passes. E são tratados, muitos são curados. Os mecanismos que envolvem essa cura requerem estudos, mas eles estão relacionados ao poder magnético dos trabalhadores da cura, ao merecimento e à condição de pensamento e sentimento daquele que recebe os passes, mas, acima de tudo, da misericórdia divina. Por quê? Nós estamos aprendendo. Tanto os trabalhadores quanto os que recebem. Estamos em processo de aprendizado. Então, não vai chegar aqui na casa, ser tocado por alguém e ficar curado instantaneamente. Esse poder pertencia ao Cristo. É verdade que existem alguns médiuns que têm o poder de uma cura mais imediata. Sim, existe. Mas isso também está de acordo com a lei de Deus. Esse companheiro que tem esse poder, provavelmente, ele tem um débito enorme e ele precisa pagar. E esse é um dos recursos que a misericórdia divina permite que ele tenha esse dom, vou botar entre aspas. Só que é um dom que para ajudar o outro, para que ele desenvolva bons sentimentos, para que ele socorra aqueles que estão com dores. Mas é um dom delicado, porque exige um grande sacrifício da vida daquele que pertence, que tem essa disponibilidade. Muitas vezes a gente sabe que alguns irmãos não conseguem se manter dessa forma. Se a gente olhar para Chico Xavier, por exemplo, que foi um médium muito conhecido e que nós, na nossa concepção, nós achamos que ele foi um sucesso como médium, né? Espero que de fato tenha sido. Porque dentro do que a doutrina nos ensina, ele foi abnegado,
ele se dedicou à causa, ele não usufruiu dos recursos materiais que havia à disposição dele. Mas saber mesmo, só ele e Deus sabem. Sabe por quê? Porque só cada um pode saber do seu próprio sentimento. É claro que o que a gente conhece dele parece que. Mas eu espero, como eu disse, que seja isso mesmo que nós achamos e vibramos. Porque o legado que ele deixou foi dessa ordem. Agora, certeza mesmo, a gente só pode saber de nós mesmos e de Jesus Cristo, que foi aquele que nos trouxe o legado maior e que deu o seu sacrifício em prol da humanidade. E a última questão, que é a 557, a bênçãos e maldições, para a gente nos últimos 10 minutos falar de bênçãos e maldições, podem atrair o bem e o mal para aqueles que delas são o objeto. Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea mesmo sobre a matéria. Essa influência, porém, só acontece pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que delas é objeto. E lá no final ela atinge. Ela só atinge o maldito se ele for mal, e sua proteção só se envolve com aquele que merece. E o texto de Joana, de Ângeles, ela fala o tempo todo sobre bênçãos e maldições. E aí, lá no final, o parágrafo ela fala assim: quando alguém ama, potencializa-se de vigor espiritual. Eu só consigo pensar em Jesus para trazer como exemplo do que seria esse vigor espiritual. E aí, a imagem do Cristo que me vem é a do momento dele derradeiro na cruz. Porque não há maior prova de amor do que um ser sofrendo na carne dores lancinantes, ainda assim peça pelos seus algozes. Quem de nós é capaz de fazer isso? Não nessa situação extrema, mas com aquele que nos fere, que nos trai, que nos causa algum tipo de dor e de incômodo. Porque a gente tem que começar de coisas menores. Não dá para achar que vamos sofrer como ele sofreu e ainda vamos de coração pedir pelos nossos algozes. É mentira. Vai ser hipocrisia assim. Pode ser até que tenha alguém aqui especial. Eu falo por mim e acho que a maioria das pessoas que eu conheço também... Sabe por que a gente tende a achar? Pelas atitudes que as pessoas têm conosco no nosso dia a dia. Então, nós vamos chegar lá, mas antes a gente precisa se conhecer, precisa ter a noção exata de onde eu sou capaz de amar, daquilo que eu não sou realmente capaz de amar, dos meus interesses pessoais, do quanto eu ainda sou egoísta, vaidosa, orgulhosa. Eu só vou conseguir transformar isso o dia que eu olhar com honestidade para as minhas próprias mazelas, para a minha sombra, para o meu lado obscuro. E aí ela continua. E cultivando a oração, que é concentração de energia criadora. Como é isso? Quando a gente ora mesmo, de coração. Não é repetir uma fórmula que a gente viu que fórmulas, nenhuma delas, nenhuma oração é fórmula. Não funciona. Quando a gente ora, a nossa prece, ela alcança esse fluido. Vamos pensar assim, que aí eu acredito que a maioria aqui já possa ter passado por essa experiência. Tem gente que já tem o hábito da oração, ora de manhã, ora à noite, às vezes ora durante o dia. Mas sabe aquela prece feita no momento de muita dor, não de desespero, mas de uma dor em que
se rasga a alma e se entrega para Deus, pedindo amparo, proteção e socorro? Essa prece, que é a que mais rapidamente alcança o destino. O destino é Deus. É claro que por mais que nós tenhamos condições de abrir o nosso coração, nós precisamos ainda dos emissários para que as nossas preces alcancem o mais elevado. Ok. Mas é essa prece que cria aquilo que eu estou pedindo e solicitando. E que vou encontrar a resposta e o retorno divino de acordo com o merecimento daquilo que eu estou solicitando e rogando ao Pai. Muitas vezes, a resposta não é exatamente o que eu pedi, mas essa prece não fica sem resposta. Eu preciso só entender, compreender a resposta que o Pai me dá. O dia que a gente aprender a orar assim, sempre, a gente vai alcançar o estágio daquilo que Leon Denis fala para a gente, no livro O Problema do Ser, que a nossa vida será uma prece. Porque nós estaremos vivendo, não é que a gente vai estar sempre rogando a Deus, é que o nosso sentimento vai estar sempre em conexão com esse fluido maior. Mas isso é para o futuro. Só que lembrar dessas coisas, falar sobre essas coisas, nos estimula a querer transformar, porque a vida é tão dura, tem tantos embates que nos puxam. A maioria de nós está exatamente na fase assim, como Paulo falou, aquilo que eu fui, eu não quero ser mais, mas eu também não consigo ser aquilo que eu acho, que eu entendi, que eu já percebi que é o meu caminho e o meu destino. Então, as paixões muitas vezes nos puxam, os sentimentos mais difíceis nos puxam, e aí a gente faz uma força para levantar e perseguir. Então, assim, ouvir, pensar, meditar, ler sobre aquilo que nos estimula e permite que a gente saia desse movimento de aprisionamento aos nossos erros, isso é, não alimentando o sentimento de culpa, enfrentando os nossos medos, não desenvolvendo a raiva, tudo isso contribui para que a gente tenha fé, coragem de que a transformação é possível. E para irmos encerrando os nossos pensamentos, e aí ela prossegue no parágrafo, que a concentração da energia criadora na oração consegue distribuí-la em alta potência, que sempre realiza o seu mistério. Foi o que eu disse. Aqueles que se comprazem em enviar pragas e blasfemam contra a vida, explodindo em vociferações de ódio destrutivo contra quem desagrada, ou se lhes torna vítima por qualquer circunstância, de maneira alguma conseguem os resultados almejados. Isso é um pensamento importante para, inclusive, alimentar a nossa fé. Alguém me rogou uma praga, a gente já sabe que praga não vai pegar. Eu mantenho o meu pensamento firme, o meu coração trabalhando no bem e siga em frente. E mais embaixo ela fala assim: não havendo atingido o alvo, faz a volta na direção do centro gerador. Bênçãos e maldições constituem campo estéril para a realização de planos, felizes ou nefastos, caso não haja correspondentes áreas de sintonia e equivalência. É estéril desde que eu não entre em sintonia com aquilo que foi dito. Que os bons espíritos envolvam e protejam cada coração aqui presente e que nós nos mantenhamos firmes na nossa fé, no nosso pensamento positivo e na conexão com os espíritos mais altos. Graças a Deus. Agradecemos a Cláudia pela